Com essa belíssima explanação da irmã, com essa suavidade, né, que a irmã nos coloca, as palavras do nosso Evangelho, nós vamos continuar, né, com a doutrina do Cristo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o homem de bem, que tudo tem a ver, né, com a caridade do nosso capítulo do Evangelho de hoje, né, onde nos excita e nos ensina a sermos benevolentes, a utilizar este princípio de moral de Jesus como a porta da ascensão espiritual de todos nós. Quando Jesus disse que fora da caridade não há salvação, se referiu que o homem caridoso alcança uma capacidade interior que transcende toda a matéria, transcende todos os sentimentos que nos asseguram nesta matéria, que nos fazem os nossos maiores sentimentos ser realmente colocados para fora. Então a caridade de um homem de bem é a sua verdadeira arma contra si mesmo, contra as amarras que o materialismo produz em todos nós, através do egoísmo, de ferramentas que nos tiram do caminho de ascensão que temos que trilhar neste planeta. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sua maior pureza, ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejará que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem, possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem apenas pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o próprio bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus próprios interesses à justiça. Encontra satisfação em benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigiliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom por natureza, humano e benevolente,
para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme haver perdoado. No nosso texto de hoje, nós estamos buscando a essência em nossa individualidade como ser espiritual que existe em nós. Nós somos essencialmente bons. Nos primórdios da doutrina na Terra, quando os primeiros sábios falaram de coisas do espírito, como Sócrates e Platão costumava dizer que aqui na Terra tudo é uma cópia. Se aqui existe um rádio, lá no plano das ideias, esse rádio é perfeito. E a missão de nós, através dessa ponte que somos entre o céu e a terra, está as nossas complexidades, os nossos anseios, os nossos desejos e tudo que nos movimenta, e muitas vezes esse movimento é material e nos tira desta situação de sermos seres com a divindade dentro de nós. E os nossos impulsos acabam trazendo para nós verdadeiras couraças de vaidade, de egoísmo, de injustiça, de maldade, de inveja, de ganância, e essas ânsias que fazem com que nós movimentemos o nosso espírito na terra, nos afastam disso tudo que Jesus, depois de muitos séculos, veio nos conferir, e dizer que realmente, fora da caridade, fora do bem, fora da essência que somos, não podemos vislumbrar o bem numa vida boa, uma vida de retornos favoráveis. Por quê? Porque precisamos deixar todas estas entraves que nos separam de um ambiente de luz. O homem de bem é o verdadeiro exemplo sobre a terra. É aquele que cumpre as sagradas leis divinas. É aquele que compreende no seu íntimo a sua missão como um ser espiritual acima de tudo. E todas as suas mazelas físicas fazem parte da sua cadeia evolutiva. E nos seus piores momentos, tirando lições e verdadeiras faculdades do mal que visita a sua porta. O homem de bem, antes de qualquer coisa, está em Deus e vive exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. Todas as máximas, todas as leis, todas as questões que ainda é muito difícil para nós que estamos longe desta lei e deste equilíbrio de entender.
Então, o Evangelho nos diz que este é o caminho. Ele não está avaliando o homem de hoje. Nós não estamos falando do homem de agora. Não que não exista alguns seres neste planeta com esses predicados. Pode existir muitos irmãos abnegados que nem sabemos, né? Que abdicam das suas vidas em prol de outros, que deixam de si e entregam a sua existência a uma missão ou a uma causa muito maior do que o seu ego, o seu eu. Mas a grande maioria de nós estamos ainda nos primórdios destas lições tão sagradas que Jesus nos ensinou. A priori do nosso entendimento é identificarmos estas couraças que colocamos de uma forma inteligente, de uma forma plausível, de uma forma sem nos cobrar tanto, mas identificar em nós o que fazemos ou o que não fazemos que vai de encontro dessas leis. O que prejudicamos com as nossas ações e atitudes na vida não só da nossa própria, mas como daqueles que convivem conosco. Que tipo de reação existe nas nossas atitudes? Quantos seres dependem de nós na nossa existência? E o que fizemos por esses seres? Será que contribuímos para que a vida desses irmãos seja um pouco melhor? Se retirarmos a nossa presença do nosso meio onde vivemos, esta presença fará falta para alguém? Terá um prejuízo? Se tiver um prejuízo, é porque a nossa ação foi benéfica na vida desses seres. Estas avaliações precisamos fazer, e não apenas passar pela vida, porque pode ser apenas mais uma vida, não aquela vida que nos preocupamos com todas estas questões e trabalhamos em cada um de nós. Porque quando identificamos um problema, nós já temos o primeiro passo, né? O start é dado. Quando um viciado lá em drogas, que sabemos que é um problema muito sério no nosso planeta, quando ele decide entender o que ele está passando e consegue identificar que tem um problema, ele, após muito tempo de declínio, ele começa então a sua caminhada ao retorno. Não é assim? Muitas vezes tentamos ajudar um irmão que está nas drogas e as nossas ações não conseguimos alcançá-los, porque eles não entenderam. Muitos nem conseguem compreender que estão em um problema. Então as nossas dificuldades estão baseadas no nosso desequilíbrio em relação às coisas de Deus, às leis de Deus. Se estamos em desequilíbrio com as leis que regem todas as coisas e o equilíbrio de todas as coisas, temos problemas. E vamos ter que, um dia ou outro, resolver esses problemas. Olhem para a natureza. Está tudo perfeito. A natureza é protegida. A vida, o ciclo natural das coisas, não são interrompidos por anseios, por desejos. Vocês já viram uma árvore com problemas de pagamento de boleto atrasado? Nunca. E a árvore se multiplica e dá frutos e está com o equilíbrio da natureza. Assim somos nós, seres que fomos criados para ter também este equilíbrio. E todos os seres que se equilibram e se harmonizam com as leis de Deus enfrentam seus problemas muito mais fácil. Não é que o buraco não vai estar ali na frente, mas nós podemos passar por esse buraco
com uma enorme claridade, uma lanterna, para que a gente não caia nele e não se machuque. Agora, se os nossos olhos estão vedados, nós vamos cair nesse abismo e nós vamos ter que ter ajuda para ser levantado, para ser retirado desse lugar e continuar a nossa caminhada. O Evangelho nada mais é do que a claridade que Deus nos dá. As leis de Deus são fachos de luz que nos dizem e nos ensinam o caminho. O caminho pode ser árduo, como muitos são, porque viemos para cá para experimentar. E as nossas experimentações, na maioria das vezes, por nossa condição de escolha, são difíceis. Mas feliz daquele que passa por suas provas com entendimento, com benevolência, com capacidade de se colocar humildemente na forma mais adequada dentro da sua prova, sem revolta, sem dizer que Deus colocou nessa situação por isso ou por aquilo, ou se achar o último dos seres por um problema que está passando. E muitas vezes aquele remédio amargo, é o que precisamos para retirar de nós as infecções que nós mesmos buscamos através da distância que temos das leis de Deus. O homem de bem, acima de tudo, além de ser caridoso, benevolente e justo, leva este Deus único, poderoso, na sua vida, em todos os cantos. A bandeira do Cristo e a bandeira desse Criador está nele por excelência. E aquele que anda com Deus dissipa qualquer treva, qualquer escuridão. Que a paz de Deus, deste Ser Supremo, único, poderoso e justo, esteja conosco, nos abençoando nas nossas batalhas e que nós possamos chegar nesse nível de sermos chamados homens de bem, aquele que ama acima de qualquer coisa, aquele que doa de si, aquele que pensa na coletividade, pensa no equilíbrio de todos aqueles que estão na sua volta e muitas vezes abdica da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro e de todas as coisas que podem ser apegados em benefício de outro. Só assim poderemos ser chamados de discípulos de Jesus. Fiquem em paz, meus irmãos. Muito obrigado.